Sim, engenheiro, explique por favor aos nossos ouvintes o que vai acontecer neste evento e quem de facto vai intervir. Haverá um representante do Estado angolano, estão inscritos também gestores dos maiores bancos em Angola e naturalmente eles darão o seu ponto de vista sobre as condições do mercado no ponto de vista bancário, não é? No mundo bancário, e como não poderia deixar de ser também do lado americano haverá uma voz que há de fazer referência às condições que o mercado americano pode oferecer ao mercado angolano, isso através de criação de mecanismos e canais adequados para a transferência de know-how e tecnologia. Sr. Pedro Godinho, a missão acontece já no dia 23 deste mês. Quem está a ouvir ainda vai a tempo de inscrever-se? Sim, se fizer parte do universo bancário, pese embora seja bastante tarde, porque por coincidência estará acontecendo nessa altura também a Assembleia Geral das Nações Unidas e, excepcionalmente, a cidade de Nova Iorque vai albergar qualquer coisa como 480 mil visitantes em função desses dois eventos e em função também da época turística e, naturalmente, já há problemas muito sérios em relação à acomodação. Esse é um dos grandes handicaps e por essa razão é que a Câmara achou por bem limitar o número de participantes, número 1, e naturalmente definir um deadline para as inscrições. Mas respondendo à sua pergunta, se de facto essa inscrição acontecer hoje, já não daremos muitas garantias de aceitação, mas de qualquer forma é algo que se pode avaliar. De facto. A faltarem apenas 19 dias é difícil, numa altura em que, como disse bem, as Nações Unidas têm um evento, os hotéis devem estar em overbooking. Mas quem não conseguir participar desta missão empresarial, embora seja noutro setor, pode participar de outras. Sabemos que a USAC está a preparar uma missão empresarial a Chicago para um evento cujo enfoque está virado à agricultura. Poderia, por favor, dar-nos mais detalhes sobre este evento? Exatamente. Uma das preocupações dos dois Estados, eu refiro-me aos Estados Unidos e Angola, é a diversificação das suas relações, a diversificação de relações comerciais. Porque, como sabemos que tradicionalmente a relação entre os Estados Unidos e Angola assentam 90% no petróleo. E vemos que Angola detém outros potenciais que precisam ser explorados. Os Estados Unidos detêm o know-how, tecnologia e recursos financeiros que, bem aproveitados e canalizados para o país, podem traduzir-se no investimento, no tipo de investimento que o nosso tecido empresarial necessita e também a nossa economia. Portanto, a Câmara do Comércio foi sempre, ao longo de todo esse processo, tentar identificar outras áreas de cooperação e vemos que Angola precisa, para garantir mais postos de trabalho, a redução do desemprego e também alguma estabilidade alimentar, achamos que a agricultura seria o nosso ponto de partida quando falássemos na diversificação das relações comerciais, porquanto a agricultura é capaz de albergar o maior número, e porque tradicionalmente o maior número de trabalhadores é de origem camponesa e pratica a agricultura de subsistência. E então vemos que dos setores todos que apresentam grandes oportunidades de investimento, a agricultura é dos setores que mais garantia dá em termos de absorção de emprego. E isso, para prestar um esclarecimento, enquanto o setor petrolífero absorve bilhões de dólares ao longo de um ano, em termos de investimentos, em termos de sustentação das operações, o mesmo setor petrolífero só consegue criar 0,3% de postos de trabalho. O inverso, a agricultura com menos investimentos consegue absorver muito mais postos de trabalho. Então, por essa razão, a Câmara decidiu enverdar exatamente para a identificação de oportunidades de negócio que pudessem ser atraentes ao tecido empresarial americano para convencê-los a investir em Angola. E como existe uma estratégia da administração Obama em relação à África, onde assentam em 3 pilares fundamentais: as relações entre os Estados Unidos e os países da África, e isso foi uma vez mais expresso
pelo presidente Obama durante o seu périplo em África foi que a África precisa de investimentos em 3 setores fundamentais: infraestrutura, energia e agricultura. E então, dos recursos que os Estados Unidos têm disponíveis para incentivar os investimentos em África, carecem tão somente de uma organização dos Estados beneficiários. Assim sendo, a administração Obama recorreu aos préstimos do CCA, o Corporate Council of Africa, o Conselho de Empresas Empresarial da África, que vai organizar exatamente em Chicago uma cimeira onde há de abordar precisamente os temas relacionados a estes 3 setores. Então, acreditamos ser oportuno, naturalmente, convidar as entidades nacionais que representam o setor da agricultura, que na primeira pessoa poderão falar das potencialidades reais que Angola pode oferecer aos investidores americanos. Assim sendo, estamos a organizar com agremiações ligadas ao setor da agricultura, mesmo com o Ministério da Agricultura, no sentido de vermos possível a participação dessas organizações e da instituição que é o Ministério, e naturalmente todos, o convite é extensivo a todas as pessoas que exerçam atividade no setor agrícola e que tenham necessidade de criação de parcerias, sobretudo com empresários no setor agrícola nos Estados Unidos. De facto, engenheiro, Angola precisa de investimentos no setor da energia, precisa de investimentos no setor da agricultura e também, claro, precisa de investimentos em outros setores, mas esses setores identificados são importantes. E os empresários angolanos podem participar? Podia explicar quais são as vantagens que esses empresários angolanos podem ter participando nesta missão empresarial? As vantagens são inúmeras. De uma forma geral, o sistema agrícola em Angola foi sempre sustentado por uma atividade de subsistência. As populações, a comunidade, os agricultores foram praticando a agricultura como um recurso de subsistência. Sabemos nós que hoje, no sentido de tornar lucrativa a atividade agrícola, ela terá que ser mecanizada. Precisa naturalmente de recorrer-se a determinadas tecnologias e tecnologias essas que os Estados Unidos dispõem. Portanto, com a participação nesses eventos vai ser possível, e porque a Câmara também prevê um encontro com a Associação dos Produtores de Cereais Americanos. Aliás, eles decidiram inclusive patrocinar parte do evento, sobretudo esse evento relacionado com os contactos entre a delegação angolana e os empresários americanos. Eles, de facto, existem muitos americanos e algumas empresas de ponta nos Estados Unidos que estão interessados em acessar o mercado angolano. Portanto, estando presente, naturalmente os nossos empresários terão a oportunidade de expor os seus recursos, o seu património e, naturalmente, a pretensão e projetos que possam dispor no sentido de, através da intermediação da Câmara do Comércio, poder então criar-se parcerias, nem mesmo que elas comecem tão somente na transferência de conhecimento, na transferência de tecnologia e que depois então possa culminar com a criação de joint ventures, não é? De sociedades. Por aí vemos que há bastante vantagem. Número 1. Número 2, sabemos nós que os Estados Unidos é uma potência alimentar no mundo. Em termos de agricultura, tem recursos e meios sofisticadíssimos que podem ajudar a modernizar a agricultura em Angola.